Vamos ler a palavra de Deus em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 33. Aleluia. Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 33. Quem encontrou, diga amém. Em Marcos, capítulo de número 13, versículo de número 33, nós diz assim a palavra de Deus: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Quero ler mais uma vez o versículo da palavra de Deus para nós memorizarmos e meditarmos neste versículo. Disse Jesus: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, estamos reunidos aqui na sua casa, neste santuário. Queremos ouvir a sua voz falando aos nossos corações. Em nome de Jesus, fale com a sua igreja. Meu Deus amado, traga para nossos corações uma palavra do seu coração que venha ao encontro das nossas necessidades. Em nome de Jesus que nós lhe pedimos e nós lhe agradecemos. Amém. Tome assento, adorando e glorificando o nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Queridos, eu vos trago nesta noite uma mensagem intitulada 3 advertências de Jesus para o cristão. Amém? 3 advertências de Jesus para o cristão. Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja do Senhor aqui na terra. Brevemente, logo mais, daqui a pouco, a igreja do Senhor será arrebatada. Nós estaremos partindo para nos encontrarmos com o Senhor e para estarmos para sempre com Ele. Esta é uma esperança tão anelada pela igreja do Senhor, e foi a promessa que o Senhor Jesus Cristo fez para cada um dos seus filhos, que Ele vai voltar. Então Ele deixou essas 3 advertências para a sua igreja. Aleluia. A primeira advertência que nós encontramos aqui é olhai, vigiai, é a segunda, e a terceira é orai. Amém? Olhai, vigiai e orai. Aleluia. 3 advertências. Neste texto bíblico nós encontramos o Senhor Jesus Cristo fazendo essas advertências. E por meio dessas 3 advertências, Jesus ele pede cautela, Jesus ele pede vigilância e Jesus pede oração. Aleluia. O crente tem que olhar, o crente tem que vigiar e também tem que orar nestes últimos instantes da igreja do Senhor. Aleluia. Para nós vivermos neste mundo tão conturbado pelo pecado, aleluia, como nós podemos viver? Justamente orando, vigiando, amém, aleluia, e olhando. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então a primeira advertência é olhai, amém, olhai, aleluia. Primeira recomendação de Jesus Cristo para mim, para você, para nós como igreja. A primeira advertência de Jesus para o cristão é esta: vigiai. Aleluia. Eu quero dizer para a igreja do Senhor, também para os amigos ouvintes da palavra de Deus, a exortação à vigilância foi um ponto muito forte, aleluia, nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da sua vinda para arrebatar a igreja. Nós precisamos estar olhando, nós precisamos estar atentos. Aleluia. Em Mateus capítulo 26, versículo de número 41, Jesus já havia advertido aos sonolentos discípulos
aleluia. Ele disse para eles: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. A palavra de Deus nos diz que quando Jesus Cristo foi para um jardim chamado Getsemane, estava antecedendo o sacrifício vicário que ele iria realizar ali na cruz do Calvário. Então ele convidou 3 discípulos para orar juntamente com ele. Ele convidou Pedro, ele convidou Tiago e convidou João, aleluia. E os 4 adentraram no jardim chamado Getsemane. Ali Jesus Cristo se adiantou um pouco e disse: vocês fiquem aqui orando, vocês fiquem aqui velando, vocês fiquem aqui suplicando. E se adiantou mais um pouco, dobrou os joelhos e começou a orar, aleluia. E pelo que eu entendo na palavra de Deus, Jesus Cristo passou 1 hora de oração, aleluia, 1 hora orando. E hoje nós crentes já não queremos tirar 10 minutos, já não queremos tirar 20 minutos, meia hora de oração, porque se torna cansativo, aleluia. E quando a gente parte para a batalha da oração e dobra os joelhos, aí o sono bate, aí o sono ataca, aí o sono inverte contra nós. E isso é natural, meus queridos, porque nós estamos em uma batalha espiritual. Eu vim aqui nesta noite te advertir: ora, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E a palavra de Deus nos diz, amados em Cristo, que ele chegou com os discípulos, acordou eles, ele falou para eles dizendo: nem por 1 hora pudeste velar comigo. Aleluia. Então eu entendo que Jesus passou 1 hora orando. E hoje é um sacrifício tão grande. Quando a gente passa 10 minutos orando, é um sacrifício tão grande, aleluia. Quando a gente está na casa do Senhor, não é verdade? E tem pastor que já fica olhando no relógio, não pode passar da hora. Tem crente que chega atrasado, o culto começa às 18 horas, porém quando dá 8 horas da noite ele quer que o culto termine. O culto começa às 6 horas, ele chega às 6h30, ele chega às 7 horas da noite e ainda quer exigir alguma coisa. Meu irmão, eu vim aqui nesta noite dizer que nós estamos vivendo os últimos instantes da igreja do Senhor, aleluia. Vigia, crente, olha, presta atenção, como disse Jesus: olhai, olhai, vigiai, vigiai, aleluia. Em Lucas capítulo de número 21, versículo 36, o Senhor Jesus Cristo ainda diz: vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé, diante do Filho do Homem. Aleluia. Quantos são aqueles que já caíram? Quantos são aqueles que já tombaram? Quantos são aqueles que já pereceram? Quantos são aqueles que já não têm mais vida espiritual, já não têm mais ânimo, já não têm mais força? Mas nesta noite, pelo poder do Espírito Santo de Deus e pelo poder da palavra do Senhor, eu ministro sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você está fraco, se você está sem força, se você está desanimado, se você está triste, recebe um novo ânimo nesta noite em nome de Jesus. Aleluia. E a terceira advertência de Jesus Cristo para o cristão é essa: aleluia, orai, amém. Olhai, vigiai e orai. A terceira recomendação de Jesus para o cristão, para a sua igreja, é orai. A oração, queridos, é um dos temas mais enfatizado em toda a Bíblia Sagrada. E os homens de Deus e mulheres de Deus que obtiveram vitórias retumbantes foi através da oração. Eu vim aqui nesta noite te dizer: se você quer viver uma vida de vitória, se você quer triunfar na sua vida espiritual e até na vida material, ora.
exerce o ministério da oração. O crente que não ora é um crente sem vida. Nós sabemos, alguém disse com muita propriedade, que a oração é o respirar da alma. A oração é o respirar da alma. Aleluia. Uma pessoa que não respira está morta. Amém? Uma pessoa que não respira está morta. Então, um crente que não ora, ele está morto. Aleluia. Está morto. Se alguém não exerce o ministério da oração, ele está morto porque ele não pode respirar. Aleluia. E nós alimentamos o nosso corpo físico diariamente. Se nós não alimentarmos o nosso corpo físico diariamente, nós vamos enfraquecer, nós vamos adoecer e vamos morrer. Nós vamos enfraquecer, nós vamos adoecer e vamos morrer. Aleluia. Por essa razão, você, nós precisamos alimentar o nosso corpo físico. Aleluia. E da mesma maneira, presbítero, como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós também precisamos alimentar as nossas almas. E deixa eu dizer uma coisa para você: a alma não se alimenta de pão, a alma não se alimenta de carne, a alma não se alimenta de peixe, a alma não se alimenta de frango, a alma não se alimenta de feijão, a alma não se alimenta de arroz, a alma não se alimenta de macarrão, a alma não se alimenta de coisas físicas, de coisas materiais. A alma se alimenta de oração, de jejum, de louvor, de adoração, da glória de Deus, da presença do Senhor. Oh, aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Ei, a Bíblia é um verdadeiro manual de orações respondidas, amados. Aleluia. Eu disse que a Bíblia Sagrada é um verdadeiro manual de orações respondidas. Aleluia. Se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia Sagrada não falaria tanto desse assunto. A Bíblia Sagrada não falaria tanto de oração. Você podia viver de qualquer jeito, você podia vir aos cultos o dia que você quisesse, o dia que você entendesse, você podia orar a hora que você quisesse, o dia que você entendesse que deveria orar. Mas eu quero te dizer que a oração é uma necessidade, porque se não fosse uma necessidade tão grande, a Bíblia não dava tanto ênfase para a oração. E Jesus Cristo, ele teve o seu ministério terreno vitorioso. Ele viveu uma vida de vitória. Ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, ele venceu a morte, ele venceu o mundo, ele venceu todas as coisas. Ele é o vencedor de todas as coisas no universo, porque ele exerceu o ministério da oração. Ele vivia coberto com a oração, com o manto da oração. Aleluia. E não é poucas vezes que você folheia a Bíblia Sagrada e vai encontrar Jesus Cristo orando, Jesus Cristo orando e passando noites inteiras em oração, como nos diz a palavra de Deus. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo, ele não só ensinou sobre a oração, aleluia, mas também ele orava, ele viveu um ministério de oração. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Mateus capítulo 6, versículo 5, versículo 13. Mateus capítulo 14, versículo 23 ao versículo 25. Marcos capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 5, versículo 16. Lucas capítulo 11, versículo de número 1 ao versículo de número 13. Você vai encontrar em todos esses textos bíblicos Jesus orando, Jesus orando. Se Jesus, que era Deus, ele teve que exercer o ministério da oração para vitoriar sobre a carne, sobre o mundo, sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a morte. E como é que nós vamos querer ter vitória se nós não exercermos o ministério da oração? Alguém falou com muita propriedade, dizendo: muita oração, muito poder; pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder, querido.
exerce o ministério da oração. Se você quer ser curado, se você não quer viver uma vida de enfermidade, comece a exercer o ministério da oração, porque foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, e essa pesquisa diz que 95% das pessoas que oram, eles não têm problemas cardíacos, eles não têm problema de depressão, eles não têm problemas de doenças reumáticas. É verdade, acredite você se quiser, aleluia. Se não quiser, não acredita. A pesquisa é verdadeira, e uma pessoa, um crente, um servo de Deus que exerce o ministério da oração, ele tem 95% para viver uma vida sadia, uma saúde abençoada por Deus, aleluia. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Os apóstolos e a igreja primitiva. Os apóstolos e a igreja primitiva, os pastores e a igreja oravam unânimes, aleluia, e perseverantes. Aleluia. Os discípulos e a igreja primitiva, os pastores e a igreja, eles oravam unânimes e perseverantes. Aleluia. Você quer prova? Aleluia. Eu dou prova aqui na Bíblia. Atos capítulo 1, versículo 13 ao versículo 14. Atos capítulo 2, versículo 42 a 46. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos capítulo 12, versículo 5. Paulo, depois de estimular a igreja a orar de uma forma ininterrupta, aleluia, ele escreveu em Efésios capítulo de número 6, versículo 18, ele dá toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada do Espírito, cinturão da verdade, calçado os pés com a preparação do evangelho da paz e coberto com a oração dos santos, aleluia, orando em todo o tempo, louvado seja o nome do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, o apóstolo Paulo escreveu assim: orai sem cessar, orai sem cessar. E pode alguém orar sem cessar? Aleluia. Será que alguém pode, missionário Tiana, orar sem cessar? Será que alguém pode orar sem cessar? Aleluia. Um certo pastor estava em uma convenção e o pregador faltou. O pregador desistiu, não pôde mais vir. Aí comunicou o presidente da convenção, e ele chamou esse pastor e disse: olha, amanhã você vai pregar, e o tema é orar sem cessar. Você vai pregar em cima desse tema aí. Ele foi para casa preocupado, conversou com a esposa dele e disse: não tem condições, como é que eu vou pregar neste tema, orar sem cessar? Não tem ninguém que ore sem cessar. Aleluia. Ele estava nesta conversa quando de repente entrou uma irmã e começou a conversar com ele e disse: ó pastor, de manhã quando eu me levanto, que eu vou lavar o meu rosto, eu já estou orando e dizendo: Senhor, aqui está a água da tua palavra, aleluia. Eu vou fazer o café e já estou agradecendo o Senhor. Eu vou varrer a casa e já estou agradecendo o Senhor. Eu vou lavar roupa e já estou agradecendo o Senhor. Eu disse: pare que eu já tenho um sermão para pregar amanhã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus para todos sempre. Queridos, estas 3 advertências de Jesus para o cristão, elas são necessárias para os nossos dias. O cristão jamais pode se descuidar dessas observâncias, desses 3 grandes conselhos de Jesus: olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Essas são as 3 advertências do Senhor para a igreja odierna, para a igreja do século 21, para a igreja deste 3º milênio. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Quero convidar a igreja para ficar de pé. Quero que você ore juntamente
levante a mão direita para o céu. Senhor nosso Deus eterno, em nome de Jesus, nesse momento nós ministramos a tua palavra. Quero que o Senhor aplique nosso coração, na nossa vida, no meio da sua igreja. Meu Deus, essas 3 advertências, Pai querido, olhai, vigiai e orai. Meu Deus, assim nos abençoe. Em nome de Jesus, a igreja diz amém.